Olá, meu amigo, olá, minha amiga, professor Damião Tenório, professor de Processo Civil, e aqui eu tenho uma fantástica missão de trazer para vocês as principais inovações em termos de litisconsórcio e improcedência liminar no novo Código de Processo. Mas antes disso, aqui nós do Somos OAB temos uma preocupação que suplanta a sua aprovação na OAB. Eu quero dizer para vocês que esse é o primeiro passo que vocês estão dando para traçar novos objetivos para suas vidas. Que eu acredito que cada um de vocês que estejam aí do outro lado, vocês estão pensando em magistratura, Ministério Público, procuradorias, defensoria pública, delegado, enfim. Eu acredito que você que está aí agora com a gente, você está pensando em algo maior. Porque eu tenho a plena convicção, se você vier aqui comprar ideia juntamente com Somos OAB Alfa, você vai ver que não vai ser fácil passar na prova da ordem. Você não vai ter problema nenhum. Mas eu queria que você já pensasse que essa sua prova da ordem, essa sua aprovação na prova da ordem, é o primeiro passo para uma grande caminhada que você vai dar até a sua aprovação no concurso final, que eu tenho certeza que é o que você está pensando. Então é o seguinte, vamos começar aqui de forma bem simples, bem fácil, bem tranquila, litisconsórcio, improcedência liminar. Trouxe um material que vocês vão perceber aí bem delineado, com questões ao final para vocês treinarem e para vocês perceberem que o que eu vou falar aqui cai em prova. Tá? Então vocês vão ver aí que no meu material está muito mais robusto, inclusive, do que eu vou falar aqui. Muitas das coisas que eu vou tratar aqui não está somente o que eu vou falar, mas está no seu material, está lá de forma robusta, mais densa. Você vai lá aproveitar o material, que é o nosso objetivo, inclusive. Comprometimento, orientação da coordenação do curso, que a gente prepare um material sério, para que você possa efetivamente chegar na prova de forma tranquila e responder tudo aquilo que lhe for perguntado pelo examinador da FGV. Tá certo assim? Então vamos lá, vamos deixar de conversa. Vamos aqui para o tema litisconsórcio. E o litisconsórcio nada mais é do que a possibilidade, meus amigos, de os sujeitos se reunirem para participar na relação processual. O litisconsórcio consiste na pluralidade de litigantes. Pluralidade essa que pode estar no polo ativo, que pode estar no polo passivo, ou que possa estar em ambos os polos do processo. Então a ideia de litisconsórcio é de consórcio de litigantes. Ou seja, vários sujeitos no mesmo polo da relação processual para pleitear um determinado bem da vida. E o litisconsórcio ele serve, acima de tudo, para proporcionar no processo celeridade, duração razoável. Porque imagine aí, 50 pessoas no polo ativo de uma relação processual. Quando o juiz julgar, ele resolve a vida de quantas? 50 pessoas. Por isso que existe o litisconsórcio no Código de Processo Civil. Fácil, simples. Agora vamos lá. O que é que cai em prova sobre litisconsórcio? Classificação. E aqui você vai perceber o quão fácil é entender a classificação do litisconsórcio. A primeira mecanismo de classificação é quanto ao polo. E aqui não vamos perder muito tempo porque ela é muito intuitiva. Quanto ao polo, a classificação do litisconsórcio ele vai ser em ativo, passivo e misto. Professor, como é que vai acontecer isso? Olha como é fácil. Vem aqui comigo no quadro. Se o sujeito A, juntamente com B, propuser uma ação em face de C, o litisconsórcio vai ser ativo porque a pluralidade de litigantes está no polo ativo da relação processual. Por outro lado, meu amigo, minha amiga, se o sujeito A propuser uma ação em face de um sujeito B e de um sujeito C, o litisconsórcio vai ser passivo. Por quê? Porque a pluralidade de litigantes está no polo passivo. E o litisconsórcio vai ser misto quando, por exemplo, o sujeito A se litisconsorciar com o sujeito B para propor uma ação em face do sujeito C e D. Olha aqui que perceba que tem mais de um litigante, tanto no polo ativo como no polo passivo. Não é fácil, não é simples. Pois bem, esse critério de classificação, para ser sincero com você, ele cai muito pouco em prova. Muito pouco, porque é muito intuitivo. A partir daqui já começa a ter uma certa cobrança por parte do examinador. Quanto ao momento da formação. E aqui você vai ter que saber em que momento o litisconsórcio ele foi criado. E nesse critério de classificação, você vai ter o litisconsórcio inicial e você vai ter o litisconsórcio ulterior ou superveniente. Professor, como é isso? Bem tranquilo, olha como é fácil. Quando, desde o momento da propositura da ação, você já tiver a formação do litisconsórcio,
o litisconsórcio vai ser inicial. Porque desde o momento da propositura você já tem mais de um sujeito em um dos polos da relação processual. Logo, o litisconsórcio vai ser inicial. Agora, o que é que pode acontecer no processo? Pode acontecer o seguinte, ó. Imagine que o sujeito A propõe uma ação em face de um sujeito B. Agora imagine que esse sujeito B, ele seja devedor juntamente com C. Mas A, vocês estudaram isso em direito civil, ele pode cobrar a dívida comum apenas de um dos devedores. Não foi isso que vocês estudaram em direito civil? Foi. Só que quando esse sujeito for citado na relação processual, ele pode fazer uso de uma modalidade interventiva chamada chamamento ao processo. E nessa situação, ele traz a relação processual C. Perceba, no início do curso do processo, nós não tínhamos formação do litisconsórcio. No decorrer, no transcorrer da relação processual, houve o litisconsórcio. Logo, o litisconsórcio vai ser o quê? Ulterior, que na hora da sua prova pode estar com outra expressão sinônima. Cuidado, ele é também chamado de litisconsórcio superveniente. Tá? Até aqui tá tranquilo? Tá fácil? Agora vamos para onde o bicho pega. Esses dois critérios de classificação aqui são os dois critérios mais cobrados, porque são um pouquinho mais complicados. E aí eu quero que você tenha uma atenção especial. Mas vamos lá, vamos enfrentar esses temas. Vou mostrar para você que não é tão difícil aqui não. É muito tranquilo também. Seguinte, quanto à formação, o que é que você vai ter que saber sobre esse critério de classificação? Quanto à formação, o litisconsórcio vai ser classificado da seguinte forma. O litisconsórcio facultativo e litisconsórcio necessário. O litisconsórcio, ele vai ser facultativo quando houver, olha o nome, uma faculdade da formação do litisconsórcio. Professor, dá um exemplo para eu entender? Bem simples. Não sei se vocês lembram, há muito tempo ocorreu um acidente aéreo muito sério, um voo da TAM, lá em São Paulo. Assim como aquele acidente da Gol também, que aconteceu lá em Manaus. Imagina essas situações de um acidente aéreo. Pode acontecer de os familiares das vítimas desse acidente se unirem para propor uma ação contra a companhia aérea, a Gol, a TAM? Pode. Agora pergunto, o sujeito que perdeu o seu filho, ele é obrigado a se litisconsorciar com outro sujeito que perdeu o pai dele nesse mesmo voo? Não. Eles podem ir a juízo sozinhos, propor essa ação contra a companhia aérea? Podem. Por quê? Porque o litisconsórcio é facultativo. Há uma faculdade, não há obrigatoriedade de formação do litisconsórcio. Agora, se, por outro lado, o litisconsórcio for necessário, aí muda tudo. Porque nesta situação, olha o nome, às vezes no direito as coisas têm lógica. Litisconsórcio necessário. Por quê? Porque há uma necessidade da formação do litisconsórcio. E quando é que eu vou saber que há essa necessidade? Bem simples. Eu queria que nesse momento você se reportasse ao artigo 114 do Código de Processo Civil. Olha o que é que ele vai dizer para você. Ele vai dizer o seguinte, ó. O litisconsórcio será necessário quando por disposição de lei, grife isso, disposição de lei, ou pela natureza da relação jurídica, grife isso. A eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Então, vocês compreenderam bem que a necessariedade no litisconsórcio é decorrência da lei e 2, da natureza da relação jurídica discutida em juízo. Professor, se eu tenho como exemplificar para a gente? Tem. E é sempre esse exemplo que vai cair na sua prova. Ação de uso capião. Posso escrever aqui? Vai dar para ver? Olha aqui. Vou mostrar para o pessoal. Ação de uso capião.
Sujeito que moveu uma ação de uso capião, ação de uso capião, aquisição da propriedade pelo fator tempo. Segundo o artigo 246, parágrafo 3º, esse sujeito que propuser essa ação de uso capião, ele tem que propor ação em face do sujeito em nome de quem esteja registrado o bem e dos confinantes. Então a propriedade aqui está no nome de B, só que esse B tem como confinante C, D, E e F. A lei, no artigo 246, parágrafo 3º, exige que o autor da ação cite não somente o sujeito que tem o imóvel registrado no seu nome, mas sim os confinantes. Logo, você tem um litisconsórcio necessário por força de lei. Por força de lei. Fácil de entender? Não é fácil. É sempre esse exemplo que cai em prova, tá certo? Você vai lá para o 246, parágrafo 3º, aí você puxa uma setazinha e diz assim, exemplo de litisconsórcio necessário por força de lei. Pronto, matou. Acabou a sua prova. Agora, existe uma outra situação de litisconsórcio necessário que vai depender do caso concreto. Mas também é muito comum, seja em prova do AB, seja em prova de concurso. Quando você passar no AB e for fazer concurso, esse exemplo aqui, ó. Imagine essa seguinte situação hipotética. Ministério Público propondo uma ação de anulação de casamento em face do marido e da mulher. Vocês acabaram de ler comigo no artigo 114 que o litisconsórcio ele vai ser necessário também em virtude da natureza da relação jurídica. Qual é a relação jurídica que está sendo discutida aqui nesta ação? Casamento. Vou lhe fazer uma pergunta bem óbvia. Quando o MP propõe uma ação para anular um casamento, ele só quer anular para o marido ou quer anular para a mulher também? Claro, professor, que ele quer anular para os dois. Por quê? Porque o casamento, ele trata de uma relação jurídica indivisível. Então seria muito injusto que o Ministério Público propusesse a ação em face só do marido. Perceba que a necessariedade do litisconsórcio, ela é decorrência da espécie de direito que está sendo discutido em juízo, a relação jurídica discutida em juízo, qual seja? Casamento. Então aqui a formação do litisconsórcio, a necessidade de formação decorre da natureza da relação jurídica discutida em juízo. No caso aqui, o casamento. Um outro exemplo que já caiu em prova, que só foram esses dois até agora que eu já vi, de litisconsórcio necessário por relação jurídica, foi esse aqui, ó. É só você tirar o exemplo da anulação do casamento e colocar aqui, ó. Ministério Público, ação rescisória em face do autor e do réu de um processo onde eles estavam em conluio. A ação rescisória, vocês vão estudar com a gente lá na frente, lá no final, é um mecanismo processual em que você quebra a coisa julgada. E a coisa julgada, ela é formada para o autor e para o réu do processo. Quando o MP propõe uma ação querendo quebrar a coisa julgada num processo que participou autor e réu, se quebrar dessa coisa julgada, ela não vai ser quebrada só para o autor da ação não, ou só para o réu não. Quebra para ambos. Logo, a natureza da relação jurídica aqui, a ação, ela vai ter que exigir a presença do autor e o réu. Logo, você vai ter aqui um litisconsórcio necessário. Vamos classificar aqui esse litisconsórcio? Olha aqui como é fácil. Quanto ao polo, você acha que é um litisconsórcio ativo ou passivo? Professor, a pluralidade está no polo passivo, o litisconsórcio é passivo. Você acha que esse litisconsórcio, quanto ao momento de formação, ele é inicial ou ulterior? É inicial, porque desde a propositura o Ministério Público colocou autor e réu na relação processual. E quanto à formação, ele é necessário ou facultativo? Necessário, porque a natureza da relação jurídica exige a formação do litisconsórcio. Não é fácil. Olha aí, isso aqui era o que é mais difícil de cair para você. Agora vamos lá. Existe um outro critério de classificação que o examinador busca
confundir você com esse que eu já estou ensinando para você. Então guarde na sua mente tudo que eu falei sobre litisconsórcio necessário, ok? Porque o próximo critério que eu vou explicar para você agora, ele tem uma intimidade com o litisconsórcio necessário, mas não é a mesma coisa. Vamos lá. Vou pedir permissão para apagar aqui, tá certo? Seguinte. Agora, o critério de classificação, ele diz respeito quanto à decisão a ser proferida. E com relação a esse critério, você vai ter o litisconsórcio simples e o litisconsórcio unitário. O que é que esse critério quer dizer para a gente? Quanto à decisão a ser proferida, ela pode ser diferente para os litisconsortes, diversa, e aí nós vamos ter o litisconsórcio simples. E a decisão pode ser uniforme, ou seja, a decisão ela tem que ser exatamente igual para os litisconsortes. Neste caso, o litisconsórcio vai ser unitário. Uniforme, unitário. Ok? Professor, quando é que eu vou saber que o litisconsórcio vai ser simples e unitário? Aí você vai comigo no artigo 116 do Código de Processo. Olha aqui o que é que diz o artigo 116 do Código de Processo. Ele diz o seguinte, ó. O litisconsórcio será unitário, olha agora, quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir a lide, decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Então, o litisconsórcio vai ser unitário quando o juiz tiver que decidir de forma igual para os litisconsortes. Professor, dê um exemplo. Eu já dei. Mas como assim? Você está acabando de falar assim? Já dei. Quer ver? Aquela ação do MP propondo a ação de anulação de casamento em face do marido e da mulher. É uma espécie de litisconsórcio que... Não, professor, é necessário. Não, olha, aqui o critério é outro. Aqui ele é necessário porque existe a formação. Mas aqui há um só tempo que esse litisconsórcio é necessário, ele é unitário. Por quê? Porque, veja, quando o juiz tiver que decidir esta causa, julgando procedente o pedido do Ministério Público para anular o casamento, ele vai anular só para o marido ou vai anular para ambos? Vai anular para ambos, professor. Ótimo. Aí você vai ter que levar em consideração que a decisão tem que ser uniforme. Se ela é uniforme, o litisconsórcio é unitário. Perceba que na classificação do litisconsórcio é possível que o litisconsórcio seja a um só tempo necessário e unitário. Agora vem a pegadinha que o examinador vai fazer para você. Por quê? Porque na grande maioria das situações, regra geral, quando o litisconsórcio é necessário, ele é unitário. Só que aí o examinador ele vai partir para a generalização. E ele vai dizer para você que todo litisconsórcio necessário é unitário. Mentira, mentira e mentira. Cuidado com essa pegadinha. Portanto, eu queria que você escrevesse uma observação agora. Eu queria que você escrevesse o seguinte. Nem todo litisconsórcio necessário é unitário e nem todo litisconsórcio unitário é necessário. Nem uma coisa nem outra. Ai, professor, confundiu a mente. Não confundiu. Se você voltar comigo e lembrar daquele exemplo de um sujeito... Posso escrever aqui em cima? Dá para ver aqui ainda? Vamos lá. Propondo a ação de uso capião em face do sujeito em nome de quem está registrado o imóvel e dos confinantes C, D, E e F, você viu, estudou comigo, que é um litisconsórcio necessário por força da lei. Agora eu pergunto, quando o juiz julgar essa causa, ele vai ter que proferir uma decisão idêntica para o sujeito B, que é o sujeito que tem o imóvel registrado no seu nome, e os confinantes? De jeito nenhum. Nesta situação específica aqui pode acontecer de esta decisão não repercutir 1 centímetro na propriedade de C, de D, de E e de F. Então você perceba que nem sempre que o litisconsórcio for necessário, ele vai ser unitário. Porque aqui o juiz pode decidir de forma diversa.
Por isso que faz sentido essa observação que eu coloquei para vocês. E você vai ver que essa observação que eu coloquei para você nesse momento, ela vai servir agora para a prova da sua ordem e depois quando você for fazer concurso. Eles cobram a mesma coisa, não mudam nada. Tranquilos, meus amigos. Fácil, simples. Vamos adiante. Ó, o que é que eu trouxe mais de litisconsórcio para vocês? Algumas questões especiais sobre litisconsórcio. E elas são tão especiais que eu escrevi tudo em azul. Não é? Escrevi tudo em azul. Olha, seguinte. Qual é a primeira situação que eu quero que você entenda? Litisconsórcio ativo facultativo ulterior. Esse nome está muito grande, parece ser difícil, mas não é não. Eu vou representar isso aqui para você entender o que o sistema não permite. Vou apagar aqui e vou explicar bem direitinho aqui para você. Vamos lá. Vamos lá. Imagine aqui, ó. Sujeito A propôs uma ação em face do sujeito B que fora distribuída a primeira vara cível de Fortaleza. Ok? Agora, imagine o seguinte. Que os sujeitos C, D e E queiram aportar nesta ação, depois distribuída, para litigar contra B. Litisconsórcio ativo facultativo ulterior. Você acha que isso seria bom ou ruim para o sistema? Seria péssimo. Porque aqui, meu amigo, minha amiga, se isso fosse possível, esses sujeitos C, D e E estariam a violar o princípio do juiz natural ou da livre distribuição. E aqui eu quero dizer para vocês com todas as palavras, nem doutrina, nem jurisprudência, nem a lei, não há possibilidade de isto acontecer. Logo, você vai colocar neste tópico que não é possível a formação do litisconsórcio ativo facultativo ulterior. Seria uma grave violação ao princípio da livre distribuição. Ora, esses sujeitos C, D e E, eles estão escolhendo o juiz que vai julgar a causa deles. Seria um verdadeiro absurdo despautério. Ok? Fácil, simples, matamos. Primeira questão especial, matamos. Vamos para a segunda. Litisconsórcio ativo necessário. Muito cuidado com isso. Olha, se nós admitíssemos o litisconsórcio ativo necessário, nós estaríamos a violar um importantíssimo direito fundamental nosso, que está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Professor, eu não entendi. Imagine o seguinte. Imagine a seguinte situação hipotética. Que esse sujeito A pretendesse mover uma ação em face que esse sujeito B. Agora, imagine que esse sujeito A somente pudesse vir a juízo propor essa ação em face do sujeito B se C tivesse ao seu lado. Não seria um absurdo? O direito de ação de A está condicionado à vontade de C? Pois bem, é isso que você tem que levar em consideração para a sua prova, para dizer que não é possível e não há a possibilidade de se exigir que um sujeito, para litigar com outrem, ele tenha que ter a permissão do seu litisconsórcio. Olha, isso não existe no sistema. Eu posso ir a juízo independentemente da vontade de quem quer que seja. Seria um verdadeiro rasgar a Constituição Federal. O meu acesso à justiça está condicionado a um sujeito dizer se eu tenho ou não que entrar com ação no Poder Judiciário. Guarde bem a informação. Logo, essa questão especial aqui também, você vai dizer na sua prova que não há nenhuma situação em que exija-se o litisconsórcio ativo necessário. Ok? Qual é a outra questão especial que eu quero trazer para vocês? A relação entre os atos do litisconsórcio. Olha, isso aqui cai bem em prova. E para que você não erre, eu gostaria que você estivesse agora olhando para o artigo 117 do Código de Processo Civil. Olha aí o que é que diz esse artigo 117 do Código de Processo Civil. Ele diz o seguinte, ó. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário. Depois vou explicar isso.
caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Vou traduzir isso que está estabelecido aqui no artigo 117 e eu vou prometer que você vai entender tudo. Quer ver? Pessoal, olha o que quis dizer o artigo 117 do CPC. Ele quis dizer o seguinte: imagine A propondo uma ação em face dos sujeitos B e C. Aí você imagine, meu amigo, o seguinte, que esse sujeito B aqui, ele, diante da ação de A, ele confesse. E que esse sujeito C conteste a ação. O que o CPC está dizendo para você, esse artigo 117, é o seguinte: olha, o ato de um litisconsorte, ele é independente. Por quê? Porque eles são considerados partes autônomas. É como se A estivesse litigando contra B e A estivesse litigando contra C, de forma autônoma. De tal sorte que os atos prejudiciais de um litisconsorte não prejudicam o outro. Porque o ato de confessar de B, ele não pode reverberar, repercutir para C, prejudicando. Agora, se o ato de B for benéfico, um ato que beneficie, aí sim, esse ato vai poder repercutir em favor de C. Professor, dá um exemplo. Vê só. Imagine que esse sujeito B aqui recorra. Que ele venha e apresente recurso. E que esse sujeito C, ele não recorra. Se o fato que foi alegado por B no recurso dele for comum, esse recurso de B, ele vai poder beneficiar C. Por quê? Porque é um ato benéfico. É uma conduta alternativa, conforme eu coloquei aí no seu material. Eu coloquei um exemplo bem especial para você aí no seu material, de conduta determinante, conduta alternativa. É porque o objeto aqui não é esse. O nosso intuito aqui é demonstrar a forma como nós trabalhamos para você se aprofundar. E vir para a gente passar nessa prova da ordem. Então você vai ver aqui no material que você vai ter a seu dispor, que eu coloquei bem delineada essa diferenciação. Que o ato do litisconsorte, quando é benéfico, ele pode beneficiar o C. Agora, o ato maléfico não prejudica. Ok? Fácil, simples, tranquilo. Tem mais coisa no material. Vá lá para lá, vá para o material que eu vou lhe mostrar que tem muito mais coisa e que você vai conseguir sedimentar essa ideia básica que eu estou lhe dando. Inclusive, só para lhe alertar, nas nossas aulas, nós vamos ter muito mais tempo para tratar de forma pormenorizada cada um dos temas que a gente for lhe apresentar. De tal sorte que essa circunstância que nós estamos vivendo aqui, de tratar esse tema, é uma forma de você só sentir um aperitivo de como é o nosso trabalho. Mas, de forma mais aprofundada, mais robusta, nós vamos fazer isso quando tiver a matriz completa, gravada para você. Tá certo assim? Então vamos lá. Mais uma questão especial do litisconsórcio foi embora. Prazo de manifestação do litisconsórcio. Olha, isso aqui que eu vou falar pode estar tanto em litisconsórcio como em atos processuais. Então você vai aprender aqui em litisconsórcio algo que você poderia ser cobrado na sua prova por um tema chamado atos processuais, precisamente prazos. Ok? Por quê? Porque você vai ter que, para entender esse tema, que ir para o artigo 229 do Código de Processo Civil. Vá lá para o artigo 229 do Código de Processo Civil. Quando você for para esse artigo, meu amigo, minha amiga, você vai perceber que os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores vinculados a escritórios de advocacia distintos gozarão de prazo dobrado para todas as manifestações no processo. Professor, dá um exemplo. Eu vou dar. Então você imagine que o sujeito A esteja propondo uma ação em face do sujeito B, que tenha o advogado X, e do sujeito C, que tenha o advogado Y. Veja, litisconsortes com procuradores distintos,
vinculados a escritórios de advocacia distintos. Você vai aprender com a gente também, quando estiver conosco na nossa matriz, em contestação, que o prazo que o réu tem para apresentar contestação é de 15 dias. Só que aqui você tem litisconsortes, procuradores distintos, vinculados a escritórios de advocacia distintos. Logo, o prazo vai ser dobrado. Conseguiram compreender? Agora, qual é a pegadinha que o examinador vai fazer para você na hora da sua prova? Ele vai dar um caso hipotético. E nesse caso hipotético, ele vai dizer que os autos são eletrônicos. E vai dizer que ainda assim o prazo vai ser dobrado. Pelo amor de Deus, muito cuidado com isso. Se você for lá para o artigo 229, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, você vai perceber que nesta específica situação, se os autos forem eletrônicos, ainda que existam litisconsortes com procuradores distintos, o prazo não será dobrado. Não faz sentido. Aqui é uma questão de bom senso. Ora, se os autos são eletrônicos, não vai ter nenhuma espécie de prejuízo para qualquer dos litisconsortes, porque eles vão poder estar onde estejam e eles vão poder visualizar o processo, porque o processo é eletrônico. Quando o processo é físico, aí tudo bem, faz sentido a dobra do prazo. Por quê? Porque o advogado do réu B vai querer ter acesso aos autos. O advogado do réu C vai querer ter acesso aos autos. E isso pode comprometer o exercício de direito de defesa desses sujeitos. Ok? Ficou fácil de perceber? Cuidado com essa pegadinha. Autos eletrônicos, não há que se falar em prazo dilatado, prazo dobrado. Tranquilos? Vamos adiante. Então, essa questão especial do prazo de manifestação, também a gente matou. Limitação do litisconsórcio. Aqui é o seguinte, eu queria que você tivesse o cuidado especial de ir para o artigo 113, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então é o seguinte, meus amigos, para matar essa última questão especial do litisconsórcio. Ixi, Mariane, faltou um Czinho aqui, ó. Litisconsórcio. Ó, o que é que o juiz pode fazer? Essa situação aqui é muito rara. Você vai visualizar o juiz poldando uma ação em que haja um quantitativo absurdo de litisconsorte. Imagine aí uma ação com 1000 litisconsortes no polo ativo. Nessa situação, então aqui, ó, 1000 litisconsortes. Contra um só réu, um réu B. Quando o magistrado constatar uma situação dessa, ele vai poder limitar o litisconsórcio. Agora, cuidado. Ele só pode fazer essa limitação quando o litisconsórcio for facultativo. Na hora da prova, a alma cebosa do examinador vai dizer que o juiz poderá limitar o litisconsórcio necessário. Mentira, mentira e mentira. Cuidado. Essa limitação que eu vou explicar para vocês agora, ela somente pode acontecer se o litisconsórcio for facultativo. E por que, professor, o legislador inventou essa história de limitar? Você concorda comigo que esse sujeito B aqui, ele vai ter o exercício de direito de defesa dele um tanto quanto comprometido quando ele tiver que, em 15 dias apenas, avaliar a situação de cada um desses 1000 autores? Vai sim. Então você perceba que no próprio parágrafo primeiro, que você está com ele aí na sua frente, você vai ver que quando o magistrado perceber que o quantitativo absurdo é o chamado litisconsórcio multitudinário, é uma multidão de gente litigando. Quando o juiz constatar essa multidão de litisconsortes, você vai perceber, meu amigo, minha amiga, que essa limitação ela é salutar para o sistema, porque ela não vai comprometer a rápida solução do litígio e não vai comprometer o exercício de direito de defesa do réu. Portanto, essa limitação ela tem o objetivo de tutelar esses dois importantes direitos da parte, que é a duração razoável do processo e também o exercício de direito de defesa. Então, essa perspectiva ela vai acontecer. Uma última dica sobre essa situação. Imagine que esse sujeito B ele venha requerer, aqui no 10º dia do prazo que ele tem de 15 para apresentar a resposta, a limitação. Quando você for para o parágrafo 2º do artigo 113, você vai perceber que, acolhendo ou rejeitando o pedido de limitação, o prazo para a resposta vai ser interrompido. Vai haver uma interrupção
do prazo. Por quê? Por que interrupção? Porque vai ficar em maus lençóis, mais ainda o réu, que tiver o pedido negado. Porque você vai ter 5 dias para se defender. Quando eu falo interrupção, esse sujeito que em tese só teria os 5 dias restantes para apresentar sua resposta, ele vai ter agora, na íntegra, os 15. Na sua prova, a pegadinha vai ser o seguinte. Onde você está lendo aí, no artigo 113, parágrafo 2º, interrupção, o examinador ele vai colocar a palavra suspensão. Está errado. Correto é interrupção. Por quê? Suspensão, ele não vai proporcionar para o réu, a suspensão não vai proporcionar para o réu a íntegra do prazo. Já a interrupção, sim. Na hora da sua prova, atenção. Portanto, eu queria que você grifasse aí esse parágrafo 2º. Colocasse a palavra interrupção em alerta. Grife, cuspe em cima, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas não caia nessa pegadinha. Ele vai trocar essa palavra, prometo para vocês. Ele já fez isso várias vezes. Vai trocar por suspensão. Tranquilos? Então aqui, ó, de forma muito fácil, bem simples, bem tranquilo, litisconsórcio. Agora vamos aqui para a improcedência liminar. Seguinte, esse é um tema que a FGV também ama de paixão. Na sua prova da OAB, você não pode ir sem ter conhecimento do artigo 332 do Código de Processo Civil. E aqui eu vou blindar vocês de todas as pegadinhas. Qual é a importância desse tema improcedência liminar? O que é que vocês acham, meus amigos? De um sujeito propor uma ação e o magistrado, sem ter que citar o réu, julgar improcedente a ação desse autor e extinguir o processo com resolução do mérito. Ah, professor, isso é um absurdo, isso vai violar o contraditório, ampla defesa, vai violar o diabo a quatro. Não, vai não. Sabe por quê? Porque você vai perceber que a improcedência liminar é um instituto do processo que ela vai justamente ao encontro da duração razoável. O juiz vai julgar desta forma, mas não é a seu bel prazer, não. É que o nosso legislador estabeleceu as situações em que o julgador vai poder fazer uso desse mecanismo. Eu coloquei um material bem delineado para vocês aí também sobre improcedência liminar. Quando você for agora para o artigo 332 do CPC, que eu peço que você o faça, você vai ver as situações em que o magistrado ele vai poder aplicar a improcedência liminar e de plano fechar a porta na cara do autor. Professor, é muito difícil eu compreender a situação. Olha como vai ser fácil. Abra aí agora o artigo 332 do CPC. Veja, por exemplo, na primeira hipótese de cabimento. Inclusive, ó, só para que você compreenda. Essa perspectiva do cabimento da improcedência, ela exige que a ação não possa ter necessidade de instrução ou dilação probatória. Uma fase probatória. Você pode ver que o artigo começa aqui. Nas causas que dispense fase instrutória, veja. A improcedência liminar, isso aqui é importante você levar em consideração, somente vai ser cabível quando houver uma desnecessidade de instrução probatória. E aqui, ó, cuidado. A improcedência tanto vai caber no primeiro grau de jurisdição como no segundo grau de jurisdição. Aquelas ações originárias, você quer interpretar um MS contra o governador, tal, enfim. Mas vamos lá. Volta aí para o artigo 332. Vá para o inciso 1. O que é que você acha de um autor que intenta uma ação, cujo objeto dessa ação já tem súmula contrária ao interesse dele? Tipo, se você for para a súmula 726 do Supremo Tribunal Federal, você vai ver, por exemplo, que o professor ele não pode querer se aposentar, aquela aposentadoria especial do professor, contando o tempo que ele passou como diretor de uma escola. Agora imagine que esse sujeito, ele intente uma ação contra o Estado, o município, a União, com esse intuito. Faz sentido, meu amigo, que o magistrado conhecedor dessa súmula, o entendimento da última instância da nossa jurisdição, o Supremo Tribunal Federal, que ele deflagre todo um processo, para que quando isso chegar lá no Supremo, o Supremo diga a mesma coisa que já disse com essa súmula. O que é que você acha de o juiz sentenciar, julgando improcedente e demonstrando que aquela pretensão daquele sujeito, ela vai de encontro à súmula do Supremo? Professor, isso é fantástico, mas é mesmo. Esse mecanismo que foi criado, ele foi criado justamente para proporcionar duração razoável no processo. Quantas e quantas ações vão morrer no seu nascedouro com esse instituto? Então perceba, nessa situação, o contraditório, inclusive eu queria que você levasse em consideração, vou até aqui
levar em consideração, que eu já falei uma hipótese legal, o contraditório ele não resta violado. Mas, professor, como é que não resta violado se o réu sequer participa do processo? É justamente isso. Você vai perceber que na improcedência liminar, o juiz ele dá ganho de causa para o réu antes mesmo de ele ingressar na relação processual. Perceba que o contraditório aqui, ele não é violado porque o réu ele vai se sagrar vitorioso, não há nenhum prejuízo para o réu. Professor, e para o autor? Aí você vai ter uma discussão doutrinária que eu acredito que o examinador da FGV não vai comprar essa briga. É que a maioria esmagadora de todos os autores que estão falando sobre o novo Código de Processo Civil, eles estão defendendo a ideia de que antes de o juiz sentenciar e julgar improcedente liminarmente o pedido, ele tem que intimar, à luz dos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, o autor da ação. Por exemplo, nesse caso que eu dei para vocês, o juiz teria que ter a seguinte postura. Constatando que aquele pedido afronta a súmula 726 do Supremo Tribunal Federal, o juiz teria que intimar o autor para que ele se manifestasse sobre uma suposta afronta à súmula 726 do Supremo, para que ele pudesse, por exemplo, dizer que aquela súmula não se aplica mais, ou que aquela súmula fora cancelada, ou que o caso dele é específico, enfim. Essa é a ideia que defende a esmagadora maioria da doutrina. Agora tem uma questãozinha que eu quero trazer para você, com relação à necessidade de observância de contraditório para o autor. Eu queria que nesse momento você fosse para o artigo 487, parágrafo único do CPC. Cuidado, que essa improcedência liminar, ela também vai poder ser aplicada nas situações em que o magistrado constatar prescrição e decadência. E aqui, ao contrário do que defende a maioria esmagadora da doutrina, por força de lei, o juiz não é obrigado a observar esse contraditório e intimar a parte para reconhecer prescrição e decadência. Cuidado, eu acredito que muito provavelmente o examinador vai abordar muito essa situação na hora da prova. Tranquilos, fácil, simples, sistemática e recursal na improcedência liminar. E aqui é bem difícil. A grande maioria das situações de improcedência liminar, com certeza, vai ser no primeiro grau. E como eu adiantei para vocês, aqui há um encerramento da relação processual antes da citação do réu. E esse encerramento, veja bem, ele acontece por intermédio de um ato judicial, sentença. E essa sentença é uma sentença de mérito que, obviamente, vai fazer coisa julgada material. E o recurso cabível da sentença que todos vocês estudaram na faculdade é a apelação, com uma peculiaridade final, que é o que o examinador vai cobrar na sua prova. A apelação é um recurso que não admite juízo de retratação. Ou seja, o magistrado ele não é obrigado, regra geral pela apelação, a formular um juízo de retratação, ou seja, desdizer aquilo que falou. Só que aqui, se é caso de improcedência liminar, você vai ver no artigo 332 do CPC, lá nos seus parágrafos, que, excepcionalmente, esta apelação vai proporcionar um juízo de retratação em um prazo de 5 dias, ok? Guardem muito bem essa informação. Regra geral, a apelação não tem juízo de retratação, mas se for caso de improcedência liminar, o magistrado poderá fazê-lo no prazo de 5 dias. Tranquilo, meus amigos? Até a próxima e boa prova para vocês.